Essa ponte vai deixar você com muito mais medo do que a famosa floresta do Kidahara no Japão, pois aqui coisas muito estranhas acontecem e até se assemelham muito naquela floresta. Nos acompanhe para você ver o relato desse local muito amaldiçoado. Fala galera que gosta de mistério, aqui é o Jim e hoje temos mais um Lendas e Relatos Assustadores. Hoje vamos mergulhar nas histórias assustadoras da ponte Nossa Senhora da Conceição e sua comparação com a floresta mais temida do mundo, o Kidahara. Sim, mas onde fica essa ponte? Essa ponte, gente, ela fica aqui em São Paulo. Sim, no interior de São Paulo, numa cidade chamada Jacareí. Para que vocês vejam que não é só fora do país que tem muita coisa estranha. Aqui também acontecem coisas sobrenaturais. Mas por que essa ponte? Vamos falar um pouco dela. Hoje, a ponte que está lá chama Nossa Senhora da Conceição. Mas até 1972, tinha outra ponte no mesmo local, que era chamada de Ponte dos Três Arcos. E lá já sofria com vários relatos. Mas antes ainda, existia uma ponte de madeira no local feita por escravos. E pasmem, já havia relatos assustadores no local. Vamos falar alguns desses relatos para vocês verem como são assustadores. O caso da jovem misteriosa é o caso mais famoso da região. Sempre que eu pergunto de alguma lenda ali naquela região, ele é o mais falado. E qual é essa história? Essa história diz que quando você está passando em cima da ponte, em algumas noites, é possível ver uma jovem chorando na beira da ponte. E as outras pessoas ao redor da jovem parecem não se importar com ela e passam por ela. Algumas dão até risada, umas viram a cara, o que é bem estranho. E sempre que alguém para abordar a jovem para ver o que está acontecendo, ela olha para sua cara e você vê que é uma jovem pálida assim, vestindo roupas muito antigas. E ela fica mencionando, murmurando o nome de um rapaz. E quando ela olha para você, aí você percebe que ela já morreu, pois você olha nos olhos dela. E quando você começa a tentar entender o que ela diz, ela está falando seu nome, tentando fazer algo muito perigoso. E de repente, quando ela não consegue te persuadir, ela desaparece. Só que não é só ela que desaparece. As pessoas ao redor que estavam tirando sarro ou incentivando algo também desaparecem com ela, como se também já não estivessem ali. Parece que a jovem ali, ela atrai essas pessoas ao redor, que foram pessoas que de repente incentivaram ela a fazer alguma coisa, e essas pessoas também foram amaldiçoadas e ficaram presas junto com ela, condenadas a ficar ali, já que quando tiveram a chance de ajudar, não ajudaram a moça. Esse é um dos relatos mais conhecidos, assim, que todo mundo comenta. Mas tem outros relatos também de acontecimentos separados, contados por outras pessoas. Alguns desses relatos são conhecidos de vários locais, acontece da mesma forma. A pessoa está andando sobre a ponte e ela vê uma pessoa atrás dela. Então ela apressa o passo com medo. Mas quando ela olha de novo para trás, não tem mais ninguém ali. Isso é bem assustador. Outras pessoas ouvem passos atrás delas, mas sempre que olham para trás não tem ninguém. O que deixa todo mundo aflito. Pois imagine só, você está andando ouvindo alguém atrás de você, quando você olha não tem ninguém. Mas o que mais dá arrepio nas pessoas é quando ela chega próximo à metade da ponte. E ali ela ouve um barulho de alguém caindo na água. Muitas pessoas saem até correndo do local quando ela ouve esse som, pois não tinha ninguém em cima da ponte e de repente é um barulho de alguma coisa caindo na água. Outros relatos são de sussurros, choros e passos sem explicação. Eu mesmo, como Uber, nunca vi nada na ponte à noite. Mas conversando com outros motoristas, descobri que uma frequência de aparições é muito grande lá. A mais frequente que muitos motoristas relatam é o homem molhado. Sim, é um homem que ele está sempre encharcado, andando pela ponte. Parece até que ele se jogou na água com roupa e tudo e depois subiu. Ele fica ali andando com as roupas encharcadas. Só que sempre ele para na divisão da pista, entre a ponte e a pista, nunca terminando de atravessar a ponte. O que dá muito medo, porque ele sempre encara os motoristas.
Outros motoristas ouvem vozes, algumas coisas estranhas no rádio, e alguns dizem ter visto vultos atravessando a ponte, como sombras e algo parecido. E aqui vem a parte mais assustadora dessa ponte. Porque ela tem uma comparação com aquela floresta japonesa Okidahara. É que na verdade essa ponte é como a floresta. As pessoas vão para lá e se jogam no rio sem nenhum motivo aparente. E como eu disse, pessoas. Segundo fontes, isso ocorre de 2 a 3 vezes no mês, o que é um número muito preocupante. Pois em comparação com o Okidahara, a última contagem foi de 158 pessoas. Aproximadamente quase 15 pessoas por mês. O que é um número muito grande. Por isso essa comparação. Mas eu fico me perguntando, o que tem lá que faz as pessoas cometerem esse ato? Como na floresta Okidahara, você ouve muitas lendas de pessoas que foram apenas acampar lá e ouviram sussurros, vozes, algumas pessoas chamando ela para que elas cometessem aqueles atos. E na ponte não é diferente. Muitas pessoas dizem estar passando em cima da ponte e quando olham para baixo, há uma pessoa lá embaixo chamando elas, as incentivando a fazer o ato. Sim, um espírito chamando as pessoas para fazer algo, se for realmente um espírito. É como se fosse aquele filme Navio Fantasma, que eles precisam encher o barco para poder se libertar. E no começo era isso mesmo que eu pensava. Achei que ele faria isso para poder se libertar de alguma coisa que o prendia no local, como uma penitência por ter pulado, ou uma vingança, como um espírito vingativo. Mas aí eu fui conversar com outras pessoas de outras religiões diferentes. E todas tinham a mesma visão, que era diferente da minha, claro. Eles dizem que alguns espíritos não gostam de ficar sozinhos no local onde ele ficou preso. Então eles tentam atrair pessoas para fazer companhia para eles. Só que muitas pessoas que acabam cometendo o ato têm a alma libertada e acabam não fazendo companhia. E até que ele encontre alguém que fique ali do lado dele, ele continua chamando mais pessoas. Como se fosse uma maldição. Pensando, tentei ligar essas lendas a esse fato que é o mais assustador da ponte. E você vê que alguns relatos, que uma pessoa ouviu alguém caindo na água para ela poder olhar lá para baixo, ou um choro, ou a menina que chama pelo nome, elas são, parece, variações da mesma lenda. Só que sempre tem ali alguém chamando as pessoas. Muita gente acaba não passando pela calçada, passa pela própria rua para não ter a visão lá debaixo do rio, para não ver o homem. Sim, e vocês, pessoal, gostaram desse relato? Para vocês, existem outros lugares como esse? Esses lugares são amaldiçoados por algum motivo? E caso você tenha algum relato, deixe no comentário, eu entro em contato para a gente saber mais detalhes. E se você gostou do vídeo até aqui, curta e compartilhe. Ajude a gente a crescer no YouTube. Muito obrigado e até o próximo Relatos Assustadores.